E pegando o teu gancho, Elis, também deixando, claro, considerando, mas acrescentando um pouquinho além do micro empreendedor, do individual, do pequeno, né? Vamos falar um pouquinho do trabalhador, do formal e do informal, né? Como é que fica toda essa questão também de proteção do trabalho, dentro desse contexto que a gente está falando? De correria, né? Tem toda a questão tecnológica que eu tenho que me aprimorar, tem a questão da renda, enfim, as pessoas têm suas famílias, seus compromissos, necessidade de se manter e, ao mesmo tempo, tem toda a questão também legal de se tem proteção, não tem proteção, né? Como que eu vou me... Sim. A gente pode fazer um debate em cima da precarização do trabalho social. A precarização do trabalho social parece um conceito tão difícil, complexo. Mas a precarização é a diminuição da proteção do trabalhador. E ela se dá de diversas maneiras. A gente já conhecia, e isso tem a ver com o trabalho nosso de cada dia está mudando, a gente já conhecia aquela situação em que o trabalhador tinha uma relação com a empresa, não tinha carteira assinada, não recebia os seus direitos. Então isso já era normal da nossa história. Isso a gente já conhece ou conhecia. Mas você tem hoje alguns novos conceitos que estão associados única e exclusivamente com a tecnologia. Onde o patrão não é mais o dono do comércio ou o dono da indústria local que não paga os direitos. Não. O dono, o chefe, ele está em qualquer parte deste mundo. O cara que atende o Uber, o cara que atende o iFood, o cara que faz as entregas para a Shopee, eles estão ali trabalhando, ganhando uma comissão, um percentual, sem nenhuma proteção social, sem nenhum direito, porque eles são, teoricamente, MEIs, né? Teoricamente, eles trabalham por conta. E isso cria o conceito da uberização, né? Que são as pessoas, usa Uber como principal case, que estão aí trabalhando de forma informal, sendo responsável. Se ele bater de carro, quem paga é ele. Né? Se ele nesse acidente ele se machucar e ele não tiver pago um INSS, ele fica sem nenhum tipo de proteção. Ele não tem férias, ele não tem 13º. E se ele for assaltado ou se ele errar uma entrega, ele não só não tem nenhum amparo, como baixa a nota. Ele tem uma pressão por metas, como a Débora falava no caso dos bancários. A nota dele baixa. A gente não pode esquecer disso, né? Então, hoje, e é por isso que a gente tem que fazer esse debate, que a tecnologia ela vem para dentro do mercado de trabalho e ela faz uma alteração muito rápida. Não é a alteração que a gente conhecia, que se dava lenta, gradual. Em cada 10 anos as coisas mudavam. As coisas mudam a cada 6 meses, as coisas estão mudando a cada ano. Sim. E quem não está se adaptando está ficando para trás. É quase que um analfabeto digital, digamos assim. A gente poderia botar um novo conceito. E a tendência de tudo isso, por mais que a tecnologia traga grandes benefícios, em nenhum momento a gente está... Né, eu, como usuária desses sistemas, né, como usuária do Uber, né, sou cliente do Uber, e vou achar que é uma baita sacada. Sim, é uma baita sacada. Mas a gente não pode desproteger a parte mais fraca. Não pode deixar ela sem a proteção. E quando a gente fala de precarização, nós estamos falando de que, além dele não ter o trabalhador informal, além dele não ter as garantias, os direitos garantidos, ele precisa se utilizar dos próprios meios para conseguir exercer a sua atividade. O próprio exemplo do Uber, o trabalhador ele precisa ter o carro primeiro. Né? Então, se tu não tem, tu vai alocar, a responsabilidade toda é dele, estragou, quebrou, enfim, a responsabilidade toda é dele. Então, além de nós não termos uma segurança institucional, uma segurança profissional para eles precisam ser os donos dos próprios meios de produção, né? Eles precisam ser os donos do seu próprio, além de ser o dono do próprio negócio, mesmo que informal, eles precisam ter as ferramentas de trabalho e conhecer. Às vezes tu tem, e nas falas lá das pesquisas a gente ouve assim, eu até queria me tornar um trabalhador informal, até queria fazer, por exemplo, o Uber, que é uma coisa que eu queria fazer entrega para o iFood. Aí eu tenho que arrumar uma bicicleta, eu tenho que ter um celular bom para ter a comunicação, eu tenho que ter um celular com internet. Então vai surgindo a necessidade dele inserir de coisas que ele não estava preparado para isso. Vai fazer uma entrega para essas empresas de e-commerce, ele vai precisar
ter o veículo para fazer a entrega, ele vai precisar saber mexer nas planilhas dos bancos de dados, enfim. Ao mesmo tempo que facilita para o usuário, ele traz uma necessidade para uma população que não tem uma formação, como ele citou a questão da educação. Vem a ideia de que ele é um patrão, mas ele ganha salário de empregado.